Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que estén bien. Mira, nosotros hoy vamos a empezar las explicaciones de última clase que pasé a vosotros para que copiasen, escribiesen, para entender mejor todo lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Entonces ahora voy a presentarme para caso haga alguien que no me conozca, ¿cierto? Entonces, vamos allá. Então, gente, eu sou a professora Hilde, para quem ainda não me conhece. Eu não sei se tem alguém online novo na turma. Então, professora Hildegard, turma 3º A, primeiro bimestre, aula 2, é a explicação da videoaula da videoaula passada. Então, assim, qual será o conteúdo? Vejam, eu estou retomando algumas coisas e para o conteúdo que eu vou passar para vocês nesse bimestre, eu preciso que vocês relembrem as pronúncias, os acentos, o uso de algumas letras do alfabeto, outras que não são consideradas letras. Então, também quero que vocês relembrem os países que falam o espanhol. E vamos ler aí um textinho só para que vocês relembrem. E eu vou fazer algumas perguntas sobre esse texto aí para vocês. Lembrando que eu vou disponibilizar esses slides no material de apoio, tá bom? Então, prestem lá atenção. El abecedário. Saber o alfabeto abecedário é importante para falar e escrever bem, além de soletrar corretamente palavras difíceis de serem entendidas. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para que vocês relembrem, a pronúncia das letras do alfabeto, lembrando que as letras do alfabeto, elas são femininas, ok? E a pronúncia de cada uma delas aí é distinta, aliás, algumas são distintas se comparadas com o alfabeto da língua portuguesa. Então, sempre acompanhando uma letra do alfabeto, virá um artigo definido feminino. Quem aqui lembra o que é artigo? Lembra? Artículos definidos e indefinidos. Então, mira que vou a hablar, pronunciar las palabras, las letras y después las palabras como ejemplo, ¿sí? Entonces, hay una columna de letras, nombre, símbolo, ejemplo. Vamos allá. La A, la B, la C, la Ch, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la L, la M, la N, la N, la O, la P, la Q, la R, la R doble, S, T, la U, la V, la W, X, Y o I, Z. Entonces ahora vamos a los ejemplos. Mira que esta columna de símbolos son solamente para, ¿cómo puedo hablar esto? No voy a me recordar ahora. En portugués mismo no estoy a me recordar, pero en la secuencia voy a hablar para vosotros. Símbolo significa que estás representando fonéticamente las letras del alfabeto. Fonéticamente, o sea, el son, el sonido, ¿cierto? Entonces, ejemplo, La Habana, Brasil, cine, Carmen, Chile, adiós. España, teléfono, guagua, ángel, hotel. Italia, Japón, kilómetro, Lima, llanura, Montevideo, nunca, España, Toledo, Puerto Rico, Quito, aeropuerto, ferrocarril, sí, teatro, Uruguay,
Venezuela, taxi. Extranjero, yo, Paraguay, plaza. Mira, las letras en español son femeninas como había hablado anteriormente. Entonces la A, la B, la C. Che y él, se consideraban letras hasta 1994. En español no hay SS, LH, NH ni cedilla. Cuando hay que decir qua, que, se usa la C. Cuando se encuentra delante de la E y la I, usa siempre la C. Ejemplo, veloces, veces. C, L, Y y Z admiten pronunciaciones distintas según la región o el país. Además, cada región dentro de un mismo país tiene su acento propio, inflexión particular de la voz en el modo de hablar. Entonces, así, en cada región o país hay una forma de hablar, así como en Brasil, que hay variantes en determinadas regiones o países, estados. En español también hay la misma ocurrencia, ¿cierto? Entonces, tienen que prestar mucha atenção. Então, assim, gente, como no Brasil, né, como acontece no Brasil, que nós temos várias regiões e cada região tem o seu sotaque próprio, a sua variante, né, algumas palavras que denominam algumas frutas, alguns objetos, e em outras regiões tem outro nome, mas para denominar o mesmo objeto. Então, assim, do mesmo jeito que ocorre aqui no Brasil, em regiões e estados, nós também, e também com relação ao português brasileiro e português de Portugal, a mesma coisa acontece entre a Espanha, país colonizador, e os países colonizados da América do Sul. Há variações, há variantes em todas esses países, e assim, cada um tem o seu próprio acento, como diz ali no último item. Además, cada região dentro de um mesmo país tem seu acento, inflexión particular de la voz en el modo de hablar. Entonces, así, creo que han comprendido. Voy a leer un texto para vosotros. Mira. Paisaje tropical. Eu vou ler esse texto para vocês, e daí vocês vão acompanhando a leitura, e vão também ter esse texto aí como base para uma atividade de interpretação, certo? Entonces, mira, paisaje tropical. Por las aguas del Amazonas avanza lentamente el barco, en viaje de nunca acabar desde Belém hacia Manaus. Rara vez aparece alguna choza en la selva enmascarada por marañas de lianas, y algún niño desnudo saluda a los navegantes con la mano. En la cubierta repleta, alguien lee la Biblia en voz alta, sonoras alabanzas a Dios, pero el gentío prefiere reír y cantar mientras botellas y cigarrillos pasan de boca en boca. Una cobra amaestrada se enrosca en los barrotes, rozando las pieles de difuntas colegas que se secan al aire. Y dueño de cobra, sentado en el suelo, desafía a los demás pasajeros a duelo de naipes. Un periodista suizo viaja en este barco. Lleva horas observando a un viejo pobretón y huesudo que pasa todo el tiempo abrazado a una gran caja de cartón y no la suelta ni para dormir. Picado por la curiosidad, el suizo ofrece cigarrillos, galetitas y conversación, pero el viejo
es hombre sin vicio, de poco comer y prosa ninguna. A mitad de camino, en medio de la selva, el viejo desembarca. El suizo lo ayuda a bajar la gran caja de cartón y entonces abriendo la tapa espía. Dentro de la caja, envuelta a celofán, hay una palmera de plástico. Entonces acá nosotros acabamos de leer un cuento de Eduardo Galeano, Memória del Fuego 3. Então, veja, eu vou ler para vocês aqui agora uma biografia de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que é um escritor que nasceu no Uruguai, mas ele também como é que eu posso falar assim? Ele viveu muito tempo na Argentina, então a Argentina também, digamos assim, que reivindicava, né, essa nacionalidade de Eduardo Galeano por ser um grande defensor da cultura argentina e tudo mais. Então, vejam lá, além, né, de ser também defensor da cultura da América Latina, ele escreve um livro que eu acho que eu já devo ter citado aí para vocês, que é As Veias Abertas da América Latina, que é maravilhoso esse livro. Nessa biografia a gente vai falar um pouquinho dele, então, deste livro. Então, prestem atenção. Eduardo Ruggles Galeano nasceu na capital do Uruguai, Montevidéu, no dia 3 de setembro de 1940. Aos 14 anos de idade, vendeu sua primeira charge política para o jornal El Sol, do Partido Socialista. Trabalhou também como pintor de letreiros, datilógrafo e caixa de banco. E embora tenha dado o primeiro passo em sua carreira na imprensa, antes mesmo de completar 15 anos, foi apenas no final da década de 60 que conseguiu firmar-se como jornalista e chefe de redação em um jornal semanal. Trabalhando ao lado de importantes colaboradores, foi também editor do jornal Época. Com a instauração do regime militar no Uruguai, nos anos 70, foi perseguido pela publicação do livro As Veias Abertas da América Latina, Las Venas Abiertas de la América Latina, que é uma obra considerada referência da esquerda política, onde o autor analisa a história de toda a América Latina, desde o colonialismo até o século XX. Veja, ele fala de todo o extrativismo que houve por parte dos países colonizadores. E ele foca também, ele fala muito do Brasil, fala do período da cana-de-açúcar, que ocorreu no Nordeste. Então, é um livro assim, completo, não só para a literatura, da literatura espanhola, como também para a história da América Latina. Em 1973, foi preso em decorrência do golpe militar em seu país e posteriormente exilou-se na Argentina, onde lançou a revista cultural Crises. E ele se mantém na Argentina, tá, gente, por muito tempo. Então, aqui eu vou relembrar para vocês as conjunções de coordenação. Lembrando o seguinte, que a função das coordenativas aqui são as mesmas que nós conhecemos em português, né? Elas são utilizadas para unir orações, certo? E essa união, ela determina sentido. Então, assim como em português, em espanhol, há algumas palavras que servem para unir términos de uma mesma oração ou para unir duas orações. Dichas palavras são as conjunções e possuem valores semânticos distintos. Observa a continuação alguna de ellas. Y tiene valor de adición. Por eso, vean el ejemplo. Es un cumple e todos estão invitados. Ou seja, é um aniversário e todos estão convidados. Veja, é um aniversário e a próxima ideia a ser acrescentada, a ser adicionada, né, é que todos estão convidados. Então, veja que o I aí, ele faz a mesma função da nossa conjunção coordenativa aditiva, que é a letra E, certo? Então, vamos lá. O tiene valor alternativo. Vienes en coche ou em autobús? Você vem de carro ou de ônibus? Então, neste caso aí, o O faz a função do ou, tá? É equivalente à nossa conjunção coordenativa alternativa o, certo? Ou, desculpa. E o pero, que tem o valor semântico de
a diversidade. Estupendo, Dolores, pero donde vives? Então, vejam só. Aqui também nós falamos um pouquinho aí dessa conjunção que demonstra o quê? Uma adversidade, uma contrariedade da primeira oração com relação à segunda, certo? Então, feito isso, eu vou falar um pouquinho só para relembrar a vocês os países que falam espanhol. São 22 no seu total, sendo que tem como a segunda língua, né, o espanhol, que é as Filipinas, tá? As Filipinas têm a sua primeira língua, que é, se eu não me engano, ela é regional, e tem o espanhol como segunda língua, tá? Ok? Então, vejam só. Los países hablantes, en este poste le presento los países de habla hispana. Mira, quantos hablam espanhol no mundo? Vamos começar então pela Espanha. Espanha, México, Cuba, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolívia, Guinea Equatorial, Bolívia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. Perceban que el único que no está acá es las Filipinas, pero vosotros saben que las Filipinas tienen como segunda lengua el español, ¿cierto? Vamos adelante. También vamos a recordar aunque son adjetivos gentílicos. Entonces, mira, quien vive en Colombia es colombianos, colombiano, colombiana. Perú, peruanos, peruano, peruana. Chile, chilenos, chileno, chilena. Bolivia, bolivianos, boliviano, boliviana. Argentino, argentinos, argentino, argentina. Y en Brasil, brasileños o brasileñas, ¿cierto? Entonces acá acabamos con nuestra clase de lengua española, pero acuérdense, siempre al fin de una videoaula habrá una actividad a ser realizada en portal del Colegio Nuevo Eden, producción académica. No se olviden, ¿cierto? Abrazos con cariño, profesora Hilde. Hasta luego, chicos. Un gran abrazo.